O que é a vontade de Deus? Um dos assuntos que está no centro da experiência cristã é a vontade de Deus. Logo após reconhecer a Cristo, desejamos saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Isso porque eu, você ou qualquer pessoa, quando se converte e diz: e agora? O que Deus quer de mim? Ou ainda, o que Deus quer que eu faça? Ou qual é o propósito pelo qual Ele me salvou? E as perguntas continuam: qual é o meu destino, meu desígnio, o meu dom, minha vocação, o meu chamado ou o meu ministério? Buscamos isso, é algo muito natural e é assim porque não queremos nos sentir inúteis no reino de Deus. Desejamos estar incluídos em um propósito superior. Imagine um trabalhador que no seu primeiro dia de trabalho não lhe apresentaram coisa alguma para fazer e ele fica o dia inteiro olhando para o teto de uma sala. Isso acontece no primeiro dia, no segundo, no terceiro e assim prossegue. Quão profundo é o seu sentimento de inutilidade e baixa autoestima? Ficar parado e ocioso, sem saber o que fazer, não é natural do ser humano? Não tem se identificado com o que falei até agora? Certamente essa mensagem é para você. Você está no lugar certo, no dia certo, e Deus hoje vai falar contigo e lhe mostrar aquilo que Ele tem para a sua vida. Muitos procuram a vontade de Deus. Diversas pessoas dizem estar procurando a vontade de Deus. Vivem tentando encontrá-la em algum lugar secreto, quase inalcançável. Outros agem como se a vontade de Deus estivesse perdida em algum lugar no universo. Mas a boa notícia é que a vontade de Deus não está escondida. Ela está bem na sua frente e é sobre isso que eu quero falar. O que alguns pensam ser a vontade de Deus? Um lugar obscuro, quase inalcançável, como que se Deus estivesse escondido de você e a sua vontade e a única coisa que Ele faz é dizer está quente ou está frio? Então, com um mapa nas suas mãos, você tenta achar a vontade de Deus em algum lugar, como quem procura um tesouro escondido, percorrendo ruas e atalhos, alguma coisa indesejável? Alguns pensam que a vontade de Deus é a coisa mais indesejável do mundo. Acreditam que a vontade de Deus é como uma dieta. Você só pode comer o que tiver gosto ruim. Se tem gosto ruim, então é da vontade de Deus. Então a vontade de Deus parece ser tudo o que você não quer fazer. E Deus é um desmancha prazeres, né? Ele olha e diz: aquele ali está se divertindo muito, vou estragar a festa dele. Peguem-no, como se Deus tivesse que tomar a vida sombria e dolorosa, triste e dura. A vontade de Deus é como um bilhete de loteria em que apenas alguns ganham. Se você ganhar, se tornar muito, muito abençoado. O grande problema é que a maioria nunca será sorteada. A vontade de Deus como sendo um ponto em que só esse ponto é a vontade de Deus. Então somente há uma pessoa certa para você casar, uma casa para você morar, um carro para andar, um emprego específico para trabalhar. Então você precisa passar a vida toda tentando ligar os pontos, pois se perdê-los, estará fora da estrada. Há pessoas que passam a vida toda tentando descobrir os códigos secretos de Deus. Os que acreditam nessa teologia do ponto pagam preço por isso, uma vez que isso não vem fácil, pois você deve a todo custo achar esse ponto. Só há uma pessoa, só há uma casa, só há um carro, só há um emprego, mas essas pessoas, mesmo quando encontram esse ponto, se perguntam se não haveria um ponto melhor em outro lugar. E mesmo depois de encontrar a suposta vontade de Deus, as frequentes perguntas são: será que essa era a pessoa certa? Será que essa é a casa certa? Será que esse era o carro certo? Será que esse era o emprego certo? No entanto, todas as formas que relatei acima são formas humanas de buscarmos a vontade de Deus, pois o foco está na realização dos nossos caprichos. Alguns dizem estar em busca da vontade de Deus, mas estão, na verdade, lutando pela realização dos seus sonhos. Portanto, a verdadeira busca deve levar em conta a palavra de Deus, pois ela é o norte, o guia e a bússola dos salvos até o porto seguro. Mas se as formas de buscar a vontade de Deus acima estão equivocadas, por onde devemos começar? Primeiro, devemos ter um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Davi fez a oração, Salmo 143, verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Ele não disse ensina-me a entender a tua vontade, também não disse ajuda-me a encontrar a tua vontade, nem disse revela a tua vontade, mas disse ensina-me a fazer a tua vontade. Pois não era uma questão de informação, mas uma questão de obediência à vontade de Deus. Não foi uma questão de saber a vontade de Deus, mas de fazê-la. Jesus deu exemplo, uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus no Getsemane. Pai,
Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, segundo Lucas, capítulo 22, verso 42. Jesus viveu com esse compromisso. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, verso 34. Se Jesus fez assim e nós somos seus imitadores, então devemos fazer também. Há duas maneiras de entender a vontade de Deus. No plano divino, há uma vontade de Deus que ele faz acontecer perfeitamente. Nada pode mudar o propósito eterno de Deus. A história de Deus culmina para o fim divino e Deus controla absolutamente tudo. Ninguém pode diminuir, aumentar, antecipar ou adiar aquilo que Deus há de realizar. A vontade soberana de Deus é inviolável, inflexível e inalterável. Não importa o que os governos façam, as decisões de Temer, de Trump ou da ONU não atrapalham os planos de Deus, pois Jesus há de voltar, a igreja há de ser arrebatada, os céus vão se abrir, a Nova Jerusalém há de descer e ninguém pode mudar isso no plano humano. Temos a vontade de Deus em nós. Uma coisa é o plano de Deus ou a vontade de Deus em relação ao universo. Outra é a vontade de Deus em relação a cada um de nós. E a vontade de Deus é aquilo que Deus quer, exige, ordena e estabelece que o homem faça. E se Deus tem uma vontade para a sua vida, é óbvio que Ele quer que você saiba, pois como você poderá seguir e obedecer algo que não conhece. Portanto, o desejo de Deus é que você saiba que a vontade é essa. Ele não iria colocar isso obscuro, uma vez que Ele quer que você conheça. Vale ressaltar que Deus desejou muito que você soubesse que Ele gravou a sua vontade com letras eternas. E quando é esse registro de Deus sobre a sua vontade, podemos afirmar que reis tentaram destruí-lo, muitos foram incinerados, perseguiram e mataram quem andava com ele. Mas é o livro mais antigo, mais vendido e lido em todo o mundo. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Nela está a vontade de Deus para a nossa vida. Ela é a bússola dos salvos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a vontade de Deus está na palavra de Deus, então vejamos o que ela diz sobre nós. É a vontade de Deus para a nossa vida. Passos para entrar na vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja salvo. Observe o desejo de Deus para cada pessoa. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. A vontade de Deus começa na salvação. Quem não veio ainda a Cristo em verdadeiro arrependimento dos seus pecados, certamente está longe e fora da vontade de Deus. Há pessoas que não têm nem certeza da salvação, que é o primeiro passo para entrar na vontade de Deus, mas querem viver a vontade de Deus para suas vidas. Mas a vontade primeiro de Deus é que elas sejam salvas. Então, a vontade de Deus começa com a salvação, com o novo nascimento, a regeneração, o tornar-se nova criatura em Deus e passar a ter o Espírito Santo morando em nós. E as perguntas que devemos nos fazer são: será que há em mim o fruto necessário que evidencia a salvação? Será que a transformação que ocorreu em mim não foi meramente estética ou religiosa? Há um desejo crescente em mim por conhecer as verdades eternas? Eu realmente amo a Deus e odeio o pecado? Essas perguntas podem ser muito reveladoras e me mostrar que não nasci ainda do Espírito de Deus, que é o verdadeiro milagre da salvação operado em nós. Mas quanto a isso, você pode hoje mesmo ser salvo e entrar na vontade de Deus. Basta dizer: eu quero, Senhor, revela-me a mim hoje. Em segundo lugar, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Efésios 5, versos 17 e 18. O texto está dizendo: não seja tolo, estúpido, ignorante, sem conhecimento, mas entenda a vontade de Deus. Logo depois o texto vai dizer qual é a vontade do Senhor: que sejamos cheios do Espírito Santo. Encher aqui tem um sentido de controle, e como os ventos enchem as velas de um navio conduzindo, aqui também é feita uma analogia dos efeitos do álcool com o controle do Espírito em nossas vidas. Quando a pessoa fica bêbada, ela perde a capacidade de controlar o seu comportamento, a sua fala, a sua mente e as suas emoções, pois está sob a influência do álcool. Quem está cheio do Espírito Santo naturalmente terá uma vida conduzida na vontade e nos propósitos de Deus. O grande problema nosso é que temos o Espírito Santo,
mas nem sempre deixamos ser controlados e dirigidos por Ele. Mas você pode entrar hoje na vontade de Deus, clamando e pedindo o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. O Pai Celestial está pronto para conceder àqueles que lhe pedirem. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, verso 13. Então basta pedir e clamar que certamente você será cheio do Espírito Santo e começará a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é que você seja separado do pecado, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. A palavra santo significa separado, ou separada, ou separação. É necessário trilhar o caminho da santificação, pois o pecado nos separa da vontade de Deus. Quem vive na prática do pecado está longe e distante da vontade de Deus, pois a sua vontade, para a minha e para a sua vida, é a nossa santificação. Vejamos que os versículos posteriores de 1 Tessalonicenses 4, verso 3, têm nos revelar sobre a nossa santificação e a vontade de Deus para a nossa vida. Que o teu corpo seja para honrar a Deus, versículo 4. Não faça como o mundo já faz, haja diferente, versículo 5. Não tire proveito das pessoas, não as engane e seja honesto, versículo 6. Você tem um chamado à santificação, versículo 7. Não há como trilhar a vontade de Deus sem caminhar em oposição ao mundo. Pois a vontade de Deus caminha para um lado e o mundo caminha para o outro lado. Então afaste-se do mundo, é um pré-requisito fundamental para quem quer viver a sua vontade. A vontade de Deus não está escondida, mas está clara e revelada na Bíblia Sagrada e é a nossa santificação. E se você estiver seguindo a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras, então você está na posição certa para viver a sua vontade. Deus fez tudo por você e agora o que Ele espera é que você viva a sua vontade da maneira que está orientado nas Escrituras. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Então, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, preciso me apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável no altar e não me conformar ou tomar a forma deste mundo. A vontade de Deus é que você seja submisso a Ele, sujeitáveis a Deus, pois Tiago capítulo 4, verso 7, o que é submissão? Imagine que você esteja agora entrando em uma loja e apenas um cliente. Você fica onde quer, escolhe o que fazer, entra e sai a hora que desejar. Mas supomos que você se torne funcionário dessa loja. Então você agora está subordinado, submisso e sujeito ao dono da loja. Você não mais poderá fazer o que desejar, pois está submisso à vontade do seu patrão, pois deve-lhe obediência. Ele determinará onde ficar na loja, quando poderá ir embora e quando chegar. Isso é submissão. No entanto, a palavra sujeitar ou submissão, como está em algumas traduções, não significa receber ordens de um policial, de uma autoridade ou de um chefe, mas de cumprir, voluntariar-se às ordens de quem está acima. Esta palavra é usada em toda a Bíblia, principalmente em Tiago 4,7, onde diz claramente: submeta-se, portanto, a Deus. O que significa submeter-se a Deus? E por que eu deveria me submeter? Que benefício prático isso tem? Para responder essa pergunta, devemos olhar para os versículos anteriores. É por isso que a palavra portanto está lá. Tiago 4, 1 a 6 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, das vossas membros que guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Versículo 2: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Versículo 3: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituirá amigo inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito em vós habita. Tem ciúmes. Versículo 5. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque devemos nos submeter a Deus? Versículo 1. Para vencermos os nossos desejos interiores
que nos impede de estarmos alinhados com os desejos de Deus. Versículo 2, os nossos próprios desejos se encontram em oposição uns dos outros. Então surgem os conflitos. Mas quando me submeto a Deus, quando a outra pessoa se submete a Deus, ambos somos colocados no mesmo caminho. Neste sentido, os conflitos desaparecem. Pedimos errado, pedimos coisas que nos satisfarão em vez de pedirmos coisas que realizarão a vontade de Deus. Mas quando me submeto a Deus, a vontade de Deus, passa a ser a minha vontade e o querer de Deus passa a ser a minha oração. Versículo 4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus e adultério espiritual. No entanto, quando me submeto à vontade e ao desejo de Deus, me encontro mais distante do mundanismo e mais perto de Deus. Temos uma luta interna, o espírito se opõe à carne e o espírito para não fazermos a vontade de Deus. A submissão nos ajuda a vencer essa batalha. Versículo 6, ele tem graça para nos dar. Versículo 6 diz, antes ele dá maior graça. Deus tem graça para nos ajudar a ter sucesso na vida cristã se nós nos submetermos a ele. O orgulho atrapalha o nosso caminho, se afastar do orgulho. O versículo 6 diz que Deus resistirá àquele que os resistem. Mas humildade é me colocar abaixo dele, submisso a ele, sujeito a ele, permitir que ele me guie e direcione as decisões da minha vida. O que temos quando nós somos humilhados? O versículo diz graça, né? O verso 10 diz que ele nos levará para onde deveríamos estar. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 10. A vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tessalonicenses 5,18. Pelas lutas, pelas vitórias, pelas dores, pelas alegrias, devemos ser gratos a Deus por tudo, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. A gratidão nos eleva a um nível de confiança que está acima das tempestades e tribulações da vida. Então, qual a resposta posso ter sobre a minha vida? Se você está salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus, então importa o que venha, você está pronto. Faça o que quiser, case com quem quiser, trabalhe onde quiser, vá onde quiser e escolha o que você quiser. Também faça tudo quanto lhe vier à mão. Se você está salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus, então adivinhe quem é que está controlando os seus pensamentos. O próprio Deus. Se estou debaixo da vontade de Deus, então já posso acreditar que Deus está controlando o meu querer. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá a todos os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso não significa que Ele vai realizar os seus desejos, mas significa que Ele vai plantar os desejos dele em você. À medida que você se deleitar e se alegrar no Senhor, Ele vai plantar os desejos dele em você. Mas Jackson Calado, por que você está pregando e fazendo o que faz? E eu lhe respondo, estou fazendo o que faço porque quero. Simplesmente porque quero, mas quero porque Deus plantou esse desejo em mim. Isso acontece sim, porque quando estamos na vontade de Deus, queremos de Deus passar a ser o nosso querer, a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade, da gente também. Com isso, a nossa missão é simples, realizar os desejos de Deus, que foram sendo plantados em nós ao longo do caminho, cuja direção e destino é a vontade de Deus. Então hoje quero lhe convidar a subir um nível mais alto em sua caminhada cristã. Quero lhe convidar a ser salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus por tudo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né, dessas lições que a gente pôde aprender aqui com a palavra de Deus. Deixe seu comentário aí nesse vídeo a respeito daquilo tudo que você ouviu. E se você gostou, deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo com outras pessoas também, outros crentes que precisam também de um pouco de edificação nas suas vidas. E juntos nós faremos esse canal crescer cada dia mais para a glória de Deus e para que nós possamos alcançar cada dia mais e mais pessoas, tá bom? Um grande abraço para vocês e a paz do Senhor Jesus.